Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Primeira Reis, capítulo 15, o reinado de Abias de Judá. Então aqui o escritor de Reis vai continuar falando a respeito do Reino do Sul. Amém? E ele vai dizer assim: No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade em Jerusalém, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Abias era filho de Roboão, neto de Salomão. E quando seu pai Roboão faleceu, ele assumiu o reinado. No norte, ainda Jeroboão estava reinando. Amém? E nós precisamos entender isso. É interessante nós observarmos, porque nós vemos a dinastia de Davi no Reino do Sul, como Deus havia prometido de forma incondicional. Amém? Então é muito importante nós observarmos isso. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui no capítulo 15 vai dizer o seguinte: o segundo rei do Reino do Sul foi Abias. Não se saiu muito melhor do que o seu pai, Roboão. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel à promessa, feita a Davi, de que lhe deixaria os seus descendentes governarem Judá. Então, quando nós observamos o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ver que ele começou a reinar no 18º ano de Jeroboão. Então, ele reinou por 3 anos só em Jerusalém, né? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate, levando uma força de 4.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente. Então, há uma batalha aqui, há uma guerra, e nós podemos observar quando Abias ele vai confrontar Jeroboão, o que é que ele afirma, né? Está no capítulo 13, versículo 4 da segunda carta do segundo livro de Crônicas. Diz: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Isso é Abias falando. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, Deus para sempre, o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa, e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Aí no versículo 10 ele vai dizer: olha, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam um holocausto e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonial pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro.
pois nós observamos as exigências do Senhor, nosso Deus, enquanto que vocês os abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes deles, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Então, Abias ele vai se firmar que os sacerdotes que estão com eles são da linhagem de Arão. Os levitas são da tribo de Levi, porque Jeroboão havia expulsado os levitas, os sacerdotes, e ele tinha, levantado outros homens que não eram da linhagem dos sacerdotes, que não era da tribo de Levi. E isso era mal aos olhos do Senhor, não é verdade? Então, nós vemos que Jeroboão ele vai colocando os pés pelas mãos uma vez pela outra e abandonando o Senhor. Então, aqui vai falar que Asa ele vai confrontar, e, irmãos, 500.000 israelitas vão morrer nessa batalha. É muita gente, irmãos contra irmãos. E é muito interessante isso, porque nós vemos, ainda hoje, no meio do corpo de Cristo, se levantando pessoas, se levantando grupos que começam a atacar uns aos outros. O apóstolo Paulo teve grande dificuldade para com a igreja de Corinto, porque existiam essas facções, existiam esses grupos libertinos, e tinha os grupos que se intitulavam como servos de determinados apóstolos, como Pedro, como Apolo, como Paulo. E Paulo diz: quem somos nós? Pedro plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. Ele diz: olha, nós somos servos de um só, Jesus Cristo. Então, não adianta a gente ficar se degladiando entre a gente. Não adianta a gente ficar lutando entre a gente. Nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos amar ao Senhor com todas as nossas forças, nos dedicarmos e nos devotarmos ao Senhor, buscarmos a sua vontade, conhecermos a sua palavra, praticarmos a sua palavra, proclamarmos o seu reino, irmãos. Nós precisamos avançar. Amém? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então é importante nós não perdermos o foco. É importante nós não ficarmos, como houve aqui, uma guerra sangrenta, irmãos contra irmãos. O reino do sul contra o reino do norte. E Asa, ele afirma aqui que Roboão, seu pai, ele era novo, ele era, vamos dizer assim, na questão de estabelecer e confrontar Roboão, ele era novo, ele não tinha experiência, mas agora Asa queria realmente tomar de volta as 10 tribos e fazer de Israel um reino só, mas ele não foi bem sucedido. Ele conseguiu vitória nessa batalha, ele consegue até algumas cidades, ele conquista Betel, conquista Gessana, Efron, com os seus povoados, e diz aqui: durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Aí diz: Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 17 filhas. Os demais acontecimentos do reino de Abias que ele fez e que disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Amém? Então nós vemos aqui um outro profeta que se levanta. Então nós estamos estudando a respeito do reinado de Abias, que foi o filho de Roboão, que reinou 3 anos. E ele vai ser sucedido por Asa. Amém? O neto de Roboão. Então, é muito importante nós observarmos isso. E é interessante, quando Asa começa a reinar, ainda Jeroboão é rei em Israel. Então, nós vemos, no reino do norte, Jeroboão reinando ainda e reinou. No reino do sul, Roboão, Abias, seu filho, e agora Asa. Enquanto já 3 reis são sucedidos e todos da linhagem de Davi no reino do sul, Roboão continua no seu período de reinado no reino do norte. Amém? Então, Abias vai começar a reinar no reino, Asa vai começar a reinar no reino de Judá, no reino do sul, mas isso é vídeo para o comentário de amanhã.
Então, é muito importante você ficar ligadinho agora, para que você não se perca, né, enquanto nós estivermos comentando esses, eh, esses reis que vão estar se sucedendo na leitura do livro. Em algum momento falando a respeito do rei dos reinos do Reino do Norte, em outro momento dos reis do Reino do Sul. E é importante nós não nos perdermos, nessa questão genealógica, amém? Porque Jeroboão vai reinar de 930 a 909, enquanto Roboão vai reinar de 930 a 913 e Abias de 930 a 910, amém? Já Asa de 910 a 869. E é importante nós observarmos esse calendário, que ele é decrescente, amém? Porque antes de Cristo nós contamos os anos de trás para frente. Então, é importante você estar atento a isso, para que você possa ter uma compreensão melhor dos fatos que aconteceram no Velho Testamento. Amém? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente. Amém? Deus vai estar nos guiando e nós vamos estar aprendendo cada vez mais a respeito desse contexto histórico do Velho Testamento. Peço suas orações, para que eu possa, de forma simples, singela, trazer luz que você possa entender. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.